Vocês já sentiram aquele frio na barriga? Aquela pontada de medo bem aqui no estômago quando o assunto é dinheiro? Não é o medo de perder tudo, não. É algo mais profundo. É o medo de não conseguir, de nunca alcançar, de ver os sonhos escorrerem pelos dedos como areia fina. Eu sei bem como é. Por muito tempo, eu vivi essa realidade. Acordava todos os dias com a sensação de que, não importa o quanto eu me esforçasse, a grana simplesmente não parava na minha mão. Era como se houvesse uma barreira invisível, um campo de força que impedia o dinheiro de ficar comigo. E o pior, eu acreditava lá no fundo que o problema era eu, que eu não era boa o suficiente, que eu não era inteligente o suficiente, que eu não merecia a abundância. Se você já se pegou pensando isso, sentindo essa mesma frustração, essa mesma insegurança, então você está no lugar certo, porque hoje eu vou te contar um segredo que demorei anos para descobrir. Um segredo que mudou, literalmente, o curso da minha vida e da minha relação com o dinheiro. E se você quiser desvendar esse mistério comigo, se você estiver pronta para virar essa chave e transformar sua realidade financeira, então fique comigo até o final. Porque o passo 5... o passo 5 é o que vai virar o jogo. É o que vai te mostrar que juntar dinheiro não é difícil. É emocional. E o passo 5 vai provar isso. Se você quer saber como eu saí do buraco, como eu transformei a Maria que só via o dinheiro sumir na Maria que hoje constrói seus sonhos, então já clica no curtir e se inscreve no canal Grana Sábia, porque aqui a gente desvenda esses mistérios juntas. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que ouvi aquela frase: juntar dinheiro é difícil. Ela ecoava na minha cabeça como um mantra, uma verdade absoluta, inquestionável, e para mim, era mesmo. Eu trabalhava duro, virava noites, economizava no cafezinho, mas no final do mês, a conta não fechava. Ou se fechava, era no limite. Eu sentia um nó na garganta, uma sensação de impotência. Por que era tão difícil para mim? Será que eu era a única a sentir isso? Eu olhava para as outras mulheres, aquelas que pareciam ter tudo sob controle, e pensava: o que elas fazem de diferente? Qual é o segredo que eu não conheço? A verdade é que eu estava presa em uma teia de crenças limitantes sobre dinheiro. Eu acreditava que dinheiro era para quem tinha sorte, para quem vinha de família rica, ou para quem tinha uma inteligência superior. Eu, Maria, com meu pequeno negócio de doces artesanais, sentia que estava fadada a viver na corda bamba financeira. E essa crença, essa ideia fixa de que o dinheiro era inatingível, era o meu maior erro. O erro número 1. Ele me impedia de enxergar as oportunidades, de tomar decisões inteligentes, de acreditar no meu próprio potencial. Era como se eu estivesse vendada, andando em círculos, enquanto a solução estava bem ali, na minha frente. Mas eu não podia vê-la. Vocês já pararam para pensar no que realmente nos impede de juntar dinheiro? Não é a falta de um bom planejamento, não é a ausência de uma planilha sofisticada, não é nem mesmo a falta de capital inicial, como muitas de nós acreditam. Não, o verdadeiro vilão está escondido. Ele se aninha na nossa mente, tecendo histórias, sussurrando medos. É a psicologia por trás das nossas decisões financeiras. É o nosso mindset. Eu costumava pensar que eu era uma pessoa lógica, racional. Mas quando o assunto era dinheiro, eu me transformava. Era como se outra Maria tomasse as rédeas. Aquela Maria impulsiva, que comprava por impulso para aliviar o estresse do dia. Aquela Maria que adiava a organização financeira porque sempre tinha algo mais urgente. Aquela Maria que se sabotava, acreditando que não merecia o sucesso. E essa Maria, essa outra Maria, era quem realmente controlava as minhas finanças. Vamos desvendar isso juntas. Vamos mergulhar nas profundezas da nossa mente e entender por que, muitas vezes, as nossas ações não condizem com os nossos desejos financeiros. A primeira grande revelação que tive foi sobre a escassez. Eu cresci ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, que é preciso lutar para ter um tostão. Essas frases, inocentes na superfície,
Se infiltraram na minha mente e criaram uma mentalidade de escassez. Eu via o dinheiro como algo limitado, algo que eu tinha que brigar para conseguir, e que uma vez que o tivesse, ele poderia ir embora a qualquer momento. Isso gerava uma ansiedade constante. Eu gastava com medo de perder, ou guardava com medo de não ter. Era um ciclo vicioso, e eu não conseguia sair dele. Essa mentalidade de escassez me impedia de investir no meu negócio, de arriscar em novas ideias, de até mesmo me permitir um pequeno luxo. Eu pensava, se eu gastar isso agora, o que vai acontecer depois? O medo do futuro me paralisava no presente. O segundo ponto crucial é o prazer imediato versus recompensa futura. Quem nunca se viu nessa situação? Você tem um objetivo financeiro, talvez guardar para a entrada de um apartamento ou para investir no seu negócio. Mas aí, aparece aquela promoção irresistível, aquele sapato que você tanto queria ou uma viagem de última hora. E a voz na sua cabeça diz, você merece, trabalhou tanto, a vida é agora. E você cede. Eu cedia, muitas vezes. A descarga de dopamina que o consumo imediato proporciona é viciante. Ela nos dá uma sensação de bem-estar, de controle, ainda que passageira. Mas o que acontece depois? A culpa, o arrependimento e o pior, o objetivo financeiro fica mais distante. Eu me lembro de uma vez em que eu estava economizando para comprar um forno industrial para os meus doces. Era um investimento que faria meu negócio crescer exponencialmente. Mas aí, uma amiga me convidou para uma viagem de fim de semana. Ah, Maria, você trabalha demais. Precisa relaxar. E eu fui. Voltei renovada, sim, mas com um buraco na conta e o forno ainda era um sonho distante. Aquele prazer imediato me custou meses de atraso no meu objetivo. Mas não é só isso. Existe um terceiro elemento, ainda mais traiçoeiro, a comparação social. Nas redes sociais vemos vidas perfeitas, viagens glamorosas, bens de consumo luxuosos. E sem perceber, começamos a nos comparar. Fulana tem um carro novo, por que eu não posso ter? Ciclana viajou para a Europa, eu também mereço. Essa comparação gera uma pressão interna enorme, uma necessidade de manter as aparências, de mostrar que estamos no mesmo patamar. E para isso, muitas vezes, gastamos o que não temos. Ou nos endividamos para acompanhar um estilo de vida que não é o nosso. Eu caí nessa armadilha muitas vezes. Comprei roupas de marca que não precisava, fui a restaurantes caros para postar uma foto, tudo para me sentir parte de um grupo. Mas, no fundo, eu me sentia vazia. E, claro, mais endividada. A verdade é que a grama do vizinho pode parecer mais verde, mas você não sabe o quanto ele rega, nem os espinhos que ele esconde. Então, como saímos dessa teia? Como mudamos essa mentalidade? O segredo não é uma fórmula mágica. É uma série de pequenas revoluções internas. O primeiro passo para a mudança é o autoconhecimento. Parece clichê, eu sei, mas é a verdade mais profunda. Você precisa entender a sua relação com o dinheiro. Quais são as suas crenças mais profundas? O que você ouviu sobre dinheiro na infância? Como seus pais lidavam com ele? Suas experiências passadas moldaram a sua percepção atual. Eu precisei revisitar minha história. Lembrei-me da minha mãe, uma mulher guerreira que sempre batalhou muito, mas que vivia sob a sombra da dívida. Ela me ensinou a trabalhar duro, mas também me transmitiu, sem querer, o medo da escassez. Ao entender isso, percebi que muitas das minhas atitudes financeiras eram reflexos das dela, não das minhas próprias escolhas conscientes. Esse foi o meu primeiro reframe mental. Eu comecei a ver que as crenças não eram minhas, eram herdadas. E, uma vez que você as identifica, você pode começar a desconstruí-las. O segundo reframe é sobre a abundância. Em vez de pensar que o dinheiro é limitado, comecei a enxergá-lo como um fluxo, que existe o suficiente para todos e que eu também mereço fazer parte desse fluxo. Isso não significa gastar sem pensar, mas sim acreditar que novas oportunidades de ganho sempre surgirão, que meu trabalho tem valor e que eu sou capaz de atrair e reter o dinheiro. Eu comecei a praticar a gratidão, agradecendo pelo dinheiro que entrava, por menor que fosse.
agradecendo pelas oportunidades de trabalho, pelos clientes que compravam meus doces. Essa mudança de perspectiva, de escassez para a abundância, começou a abrir portas que eu nem sabia que existiam. Eu comecei a ver possibilidades onde antes só via obstáculos. O terceiro reframe é sobre o valor intrínseco. Em vez de buscar o prazer imediato no consumo, comecei a buscar o valor real. Perguntava a mim mesma: isso realmente agrega valor à minha vida? Ou estou comprando para preencher um vazio, para me comparar com alguém? Essa pergunta simples, mas poderosa, me ajudou a desacelerar, a pensar antes de gastar, a investir em experiências que realmente me enriqueciam, em cursos que me ajudavam a melhorar meu negócio, em momentos com pessoas que eu amava e, o mais importante, a investir em mim mesma, no meu conhecimento, na minha saúde, no meu bem-estar, porque eu entendi que o maior ativo que eu tinha era eu mesma. E ao investir em mim, eu estava, na verdade, investindo no meu futuro financeiro. Agora, vamos aos hábitos práticos, que são o corpo dessa nova mentalidade. O primeiro hábito é a visualização. Antes de dormir, ou logo ao acordar, eu visualizava meus objetivos financeiros como se já tivessem acontecido. Eu me via comprando o forno industrial, meu negócio crescendo, eu viajando para aquele lugar que sempre sonhei. Eu sentia a emoção, a gratidão. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Então, ao visualizar, você está programando sua mente para atrair aquilo que você deseja. Isso não é mágica. É ciência. É a neuroplasticidade em ação. Eu comecei a desenhar meus sonhos em um caderno, a recortar imagens e colar em um painel. Eu me cercava da energia daquilo que eu queria atrair. O segundo hábito é o orçamento com propósito. Não é só cortar gastos, mas direcionar o seu dinheiro para aquilo que realmente importa para você. Eu parei de ver o orçamento como uma prisão e comecei a vê-lo como um mapa. Um mapa que me levava aos meus sonhos. Eu dividia meu dinheiro em categorias: investimento no negócio, reserva de emergência, educação, lazer com propósito. E cada real que eu alocava era um passo em direção aos meus objetivos. Eu aprendi a precificar meus doces de forma justa, valorizando meu tempo e meu talento, e isso fez uma diferença enorme. Eu não tinha mais medo de cobrar o que era devido. Eu sabia o valor do meu trabalho. O terceiro hábito é a poupança automática. Isso foi um divisor de águas. No início de cada mês, assim que o dinheiro entrava, uma parte era transferida automaticamente para uma conta separada de investimentos. Eu nem via o dinheiro. Ele simplesmente ia para lá. Isso eliminou a tentação de gastar. Era como se aquele dinheiro nunca tivesse existido na minha conta corrente. E ver o montante crescendo mês a mês era incrivelmente motivador. Era a prova de que eu estava no caminho certo, que eu era capaz de construir algo sólido. O quarto hábito é a educação financeira contínua. O mundo das finanças muda. Novas oportunidades surgem. Novas tecnologias aparecem. Eu me comprometi a aprender algo novo sobre dinheiro todos os dias. Seja lendo um artigo, assistindo a um vídeo ou conversando com alguém mais experiente. O conhecimento é poder. E quanto mais eu aprendia, mais confiança eu sentia para tomar minhas próprias decisões. Eu não me sentia mais intimidada pelos jargões financeiros. Eu comecei a entender que investir não era um bicho de 7 cabeças e que eu, Maria, empreendedora de doces, também podia fazer meu dinheiro trabalhar para mim. E agora, o momento que vocês tanto esperavam. O passo 5. Aquele que, para mim, foi a virada de chave. Aquele que salvou a minha vida financeira. Ele é sutil, quase invisível, mas sua força é transformadora. O passo 5 é a conexão emocional com seus sonhos. Não basta ter um objetivo. Não basta querer dinheiro. Você precisa sentir o seu sonho. Você precisa dar a ele uma forma, um cheiro, um som, uma emoção. Eu não queria apenas ter um forno industrial. Eu queria sentir o cheiro dos meus doces assando em maior quantidade. Eu queria ver a fila de clientes satisfeitas.
Eu queria sentir a liberdade de ter mais tempo para criar novas receitas. Eu não queria apenas juntar dinheiro para uma viagem. Eu queria sentir o vento no meu rosto em Paris, o sabor de um croissant fresco, o som do francês ao meu redor. Eu queria sentir a alegria de explorar um lugar novo, de criar memórias inesquecíveis. Quando você conecta o dinheiro a uma emoção profunda, a um propósito maior, ele deixa de ser apenas números em uma conta e se torna um veículo para a realização dos seus desejos mais íntimos. O dinheiro se torna uma ferramenta de empoderamento, de liberdade, de alegria. E quando você sente isso, quando você realmente se conecta com essa emoção, a procrastinação diminui, a impulsividade se acalma e a disciplina surge naturalmente, porque você não está mais guardando dinheiro por obrigação. Você está construindo a vida que você deseja, tijolo por tijolo, doce por doce. Eu me lembro de um dia, estava exausta, com uma pilha de doces para entregar e o pensamento de que eu não ia conseguir bater a meta da semana para o meu investimento no forno. A velha Maria teria desistido. A velha Maria teria dito: "Ah, deixa pra lá, mês que vem eu compenso." Mas a nova Maria, a Maria que havia descoberto o poder da conexão emocional, fez algo diferente. Eu fechei os olhos e me imaginei ali, na minha cozinha nova, com o forno industrial funcionando a todo vapor. Eu me vi sorrindo, sentindo o calor, o aroma de chocolate e baunilha. Eu senti a satisfação de ver meu negócio prosperando, de gerar renda para outras mulheres que trabalhavam comigo. E essa imagem, essa sensação, me deu um novo fôlego. Eu levantei, respirei fundo e terminei tudo. Não por obrigação, mas por amor ao meu sonho. Essa foto é do dia em que eu comprei o meu forno. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E não foi pelo forno em si, mas pelo que ele representava. Ele representava que eu era capaz, que eu havia quebrado as correntes das minhas crenças limitantes, que eu havia transformado o medo em força, que eu havia provado a mim mesma que juntar dinheiro não é difícil, é emocional. E o passo 5, a conexão emocional com seus sonhos, foi o que salvou a minha vida. Ele me deu a bússola, a motivação, o propósito para cada real economizado, cada investimento feito, cada decisão financeira tomada. Então, minha amiga, se você está se sentindo perdida, se o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos, se você acredita que juntar grana é uma tarefa impossível, eu te digo, não é. O problema não é você, é a sua mentalidade. É a forma como você se relaciona com o dinheiro. E a boa notícia é que isso pode ser mudado. Você pode reescrever a sua história financeira. Você pode transformar seus medos em combustível para a sua jornada. Eu te convido a dar o primeiro passo hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. Comece a praticar o autoconhecimento. Pergunte-se: por que eu gasto? O que o dinheiro representa para mim? Quais são os meus medos? Comece a visualizar seus sonhos com emoção. Sinta-os, viva-os. E, acima de tudo, comece a conectar cada centavo que você guarda, cada investimento que você faz, a um propósito maior, a um sonho que faça seu coração vibrar. Porque é nessa conexão emocional que reside o verdadeiro poder da sua transformação financeira. Se você chegou até aqui, é porque você está pronta para essa mudança. Você está pronta para ser a protagonista da sua própria história financeira. E eu estou aqui para te guiar nessa jornada. Eu quero ver você construindo seus sonhos, um doce de cada vez, um investimento de cada vez. Eu quero ver você se tornando a mulher sábia com a sua grana, a mulher que você nasceu para ser. Não se esqueça de se inscrever no canal Grana Sábia e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Porque aqui a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de empoderamento, de liberdade, de transformação. E eu quero que você faça parte dessa comunidade de mulheres que estão reescrevendo suas histórias financeiras. Queremos construir uma vida de abundância juntas. E se você gostou desse vídeo, se ele tocou seu coração, se ele te deu uma nova perspectiva, por favor, deixe seu like e compartilhe com aquela amiga que também precisa ouvir essa mensagem.
vamos espalhar essa sabedoria e construir um futuro financeiro mais brilhante para todas nós. O seu sucesso é o nosso sucesso. Até o próximo vídeo!